1912, o maior navio já construído afundou lentamente no Oceano Atlântico. Levou quase 3 horas para desaparecer completamente sob a água. Mais de um século depois, em 2023, um pequeno submersível desapareceu praticamente no mesmo oceano. Mas, dessa vez, tudo aconteceu em menos de um segundo. À primeira vista, essas duas histórias parecem não ter absolutamente nada em comum. O Titanic era um gigante de aço com mais de 260 metros de comprimento, construído para transportar milhares de passageiros em uma travessia transatlântica. O Titã era um submersível experimental, feito para levar apenas 5 pessoas até os destroços do próprio Titanic, a quase 4 quilômetros de profundidade. Um navegava na superfície, o outro descia até uma região onde a luz do Sol jamais chega. Foram separados por 111 anos de avanço tecnológico e, mesmo assim, engenheiros físicos e especialistas em ciência dos materiais estudam esses dois acidentes lado a lado. E o motivo não é a coincidência, eles revelam exatamente o mesmo limite da engenharia. Não o limite da criatividade humana, nem o limite da tecnologia, o limite imposto pela própria física. Porque existe uma ideia que acompanha praticamente toda a grande revolução tecnológica: a sensação de que finalmente aprendemos a controlar a natureza. No início do século XX, o Titanic era apresentado como o navio mais seguro já construído. Sua estrutura era dividida em compartimentos estanques e fazia muitas pessoas acreditarem que ele era praticamente impossível de afundar. Mais de 100 anos depois, o Titã também era apresentado como um projeto revolucionário. Utilizava materiais modernos, sistemas eletrônicos avançados e uma proposta completamente diferente dos submersíveis tradicionais. Os dois representavam o que havia de mais avançado em suas épocas e, curiosamente, os dois falharam quando foram submetidos a condições mais extremas para as quais haviam sido projetados. Mas existe um detalhe importante: nem o iceberg afundou o Titanic sozinho e nem a profundidade destruiu o Titã por si só. Os dois acidentes começaram muito antes do momento em que o mundo tomou conhecimento deles. No caso do Titanic, a história começou dentro da própria estrutura metálica do navio. Já no caso do Titã, começou na escolha dos materiais e na forma como eles envelheciam a cada mergulho. Em ambos os casos, pequenas alterações microscópicas acabaram produzindo consequências gigantescas. E isso revela uma característica fascinante da física: na maior parte do tempo, os materiais parecem extremamente previsíveis. Uma chapa de aço suporta uma determinada força. Uma fibra de carbono resiste a uma determinada pressão, mas essa estabilidade existe apenas até certo ponto. Quando nos aproximamos do limite físico, pequenas imperfeições deixam de ser pequenos problemas. Elas passam a determinar o destino de toda a estrutura. É exatamente por isso que engenheiros dedicam tanto tempo ao estudo da resistência dos materiais. Não basta saber quanto peso uma estrutura suporta, é preciso entender como ela falha. Porque materiais raramente avisam quando estão próximos do limite. Às vezes, eles apenas continuam funcionando, até o instante em que deixam de funcionar. E foi exatamente assim que aconteceu nessas duas tragédias. Embora separadas por mais de um século, elas contam uma única história: a história de como a natureza responde quando tentamos operar muito perto de seus limites. Mas antes de mergulharmos nessa investigação, eu quero agradecer a empresa que está tornando esse vídeo possível. Esse vídeo tem o apoio da Vero Cafés, parceria do Matematizei. Se você, como eu, gosta de sentar para estudar, ler ou assistir um bom vídeo acompanhado de um café de qualidade, vale muito a pena conhecer o Clube da Vero. Todos os meses eles selecionam cafés especiais produzidos por pequenos produtores brasileiros, levando para sua casa experiências que dificilmente encontramos no mercado tradicional. E quem acompanha o Matematizei ainda tem benefícios exclusivos usando o nosso cupom. No plano mensal, você ganha 30% de desconto no primeiro mês. Já no plano anual, além da assinatura, recebe 7 brindes exclusivos, incluindo um microlote especial, uma garrafa térmica, um guia de preparo com acesso ao curso de cafés, uma cartela de adesivos e mais 3 cafés especiais. E se você preferir conhecer o primeiro, a loja da Vero Cafés também ganha 20% de desconto na primeira compra para pedidos de até R$50. Todos os links estão na descrição e no comentário fixado. Agora, vamos voltar ao oceano.
porque a verdadeira causa dessas duas tragédias está escondida em algo que não conseguimos enxergar: os próprios átomos dos materiais. Existe uma frase muito comum quando alguém fala sobre o Titanic: ele afundou porque bateu em um iceberg. Ele não está exatamente errado, mas está longe de contar toda a história. Se o mesmo iceberg tivesse atingido outro navio nas mesmas condições, será que o resultado teria sido idêntico? A resposta é provavelmente não. O iceberg foi apenas o gatilho. A tragédia dependia de algo muito mais profundo: o comportamento dos materiais em temperaturas extremas. Na noite de 14 de abril de 1912, a água do Atlântico Norte estava próxima de 0 grau. Pode parecer apenas um detalhe, mas para o engenheiro de materiais essa informação muda completamente o problema. Todo metal possui um comportamento diferente conforme sua temperatura varia. Em condições normais, o aço consegue deformar-se antes de romper. Ele absorve parte da energia do impacto, distribuindo as suas tensões por toda a sua estrutura. É por isso que carros modernos amassam durante uma colisão. Aquela deformação não representa uma falha, ela faz parte do mecanismo que protege os ocupantes. Mas alguns tipos de aço apresentam um fenômeno conhecido como transição dúctil frágil. Quando a temperatura cai abaixo de determinado limite, o material perde boa parte da capacidade de deformação e passa a fraturar com muito mais facilidade. Estudos metalúrgicos realizados décadas depois, utilizando fragmentos recuperados do Titanic, indicaram que o aço utilizado na construção do casco apresentava características compatíveis com esse comportamento em baixas temperaturas. Isso significa que o iceberg não abriu um enorme corte contínuo no navio, como muitas ilustrações sugerem. O que aconteceu foi muito mais complexo. O impacto gerou deformações localizadas, rompeu rebites em diferentes pontos e permitiu que a água invadisse sucessivos compartimentos estanques. E foi justamente aí que outra lei da física assumiu o controle. O Titanic permanecia flutuando porque ele deslocava um volume gigantesco de água. Enquanto a força de empuxo equilibrava o peso do navio, ele continuava na superfície. Mas à medida que toneladas de água invadiam os compartimentos dianteiros, o peso aumentava continuamente. O empuxo permanecia praticamente o mesmo. O equilíbrio desaparecia. E o mais cruel é que esse processo era lento. Durante boa parte da primeira hora, pouca gente percebeu a gravidade da situação. Visualmente, o navio parecia quase estável, fisicamente, porém, ele já havia ultrapassado o ponto de retorno. Agora compare isso com o Titã. Ali aconteceu exatamente o oposto. O Titanic perdeu sua batalha porque a água entrou. O Titã foi destruído porque a água não conseguia entrar, até o instante em que ela entrou de uma vez só. Quase 3.800 metros de profundidade, a pressão da água ultrapassa 380 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Isso significa que cada parte da estrutura do submersível era comprimida continuamente por uma força gigantesca exercida em todas as direções ao mesmo tempo. Durante cada mergulho, o casco precisava suportar esse esmagamento sem apresentar qualquer deformação significativa. Esse desafio é muito diferente daquele enfrentado por um navio na superfície. Enquanto o casco do Titanic trabalhava principalmente suportando seu próprio peso e as forças produzidas pelas ondas, o Titã vivia permanentemente sob compressão extrema. E existe uma diferença importante entre esses dois tipos de esforço. Materiais submetidos à tração costumam apresentar sinais antes da ruptura. Já estruturas comprimidas podem permanecer aparentemente perfeitas até perderem estabilidade de forma quase instantânea. Foi exatamente esse risco que levou diversos especialistas a demonstrar a preocupação com o projeto Titã antes mesmo do acidente. O submersível utilizava uma combinação de titânio e fibra de carbono. A fibra de carbono é extraordinariamente resistente e amplamente utilizada na indústria aeroespacial, mas ela também apresenta um comportamento complexo quando submetida a ciclos repetidos de compressão profunda. Cada descida representava uma nova sequência de carregamento. Descer, suportar centenas de atmosferas, retornar à superfície e repetir todo o processo novamente. Esse fenômeno é conhecido como fadiga. Na maioria das vezes, ele não produz danos visíveis. Microfissuras começam a surgir dentro do material e se acumulam lentamente a cada ciclo. O problema é que essas alterações internas podem permanecer invisíveis durante muito tempo, até que um limite crítico seja ultrapassado. Quando isso acontece, a estrutura deixa de distribuir corretamente os esforços. O colapso acontece em uma velocidade impressionante e já no Titanic a física concedeu quase 3 horas para que os passageiros e a tripulação tentassem reagir. No Titã,
ela não concedeu praticamente tempo nenhum, porque existe uma diferença enorme entre um sistema que perde sustentação gradualmente e outro que perde estabilidade sob compressão extrema. Em um caso, a tragédia evoluiu diante dos nossos olhos, no outro, ela acontece mais rápido que o cérebro humano consegue perceber. Essa diferença fez muita gente acreditar que estamos diante de acidentes completamente distintos, mas, na verdade, ambos contam exatamente a mesma história. Duas estruturas, dois ambientes extremos e um mesmo princípio. Quando um material é levado muito próximo do seu limite físico, basta uma pequena falha de estrutura para que tudo deixe de existir como havia sido projetado. Isso nos leva à pergunta mais intrigante de todo o vídeo. Se os materiais modernos são muito superiores aos de 1912, por que a tecnologia atual ainda não consegue eliminar esse risco? Existe uma ideia muito difundida quando falamos sobre tecnologia, a de que novos materiais resolvem automaticamente os problemas dos antigos. Se o aço do Titanic apresentava limitações em baixas temperaturas, bastaria substituí-lo por algo mais resistente. De fato, a engenharia evoluiu de forma extraordinária desde 1912. Hoje nós utilizamos ligas metálicas muito mais sofisticadas, cerâmicas, polímeros e materiais compostos capazes de suportar condições que pareciam impossíveis há poucas décadas. Mas existe um detalhe que nenhuma inovação conseguiu mudar. Todo material possui um limite. Não importa se estamos falando de aço, titânio ou fibra de carbono. Todos obedecem às mesmas leis fundamentais da física. O desafio da engenharia nunca foi construir um material indestrutível. Sempre foi descobrir como ele se comporta quando se aproxima de seu ponto de ruptura. E foi justamente nesse ponto que a história do Titã começou a chamar a atenção de muitos especialistas. Ao contrário da maioria dos submersíveis de grande profundidade que utilizam cascos metálicos espessos, o Titã empregava um cilindro de fibra de carbono conectado a extremidades de titânio. Separadamente, esses materiais apresentam excelentes propriedades. A dificuldade surge quando eles precisam trabalhar juntos em um ambiente extremamente hostil. Cada material se deforma de maneira ligeiramente diferente quando submetido à pressão. Essas diferenças podem parecer insignificantes, mas quando o ciclo se repete dezenas de vezes, pequenas tensões passam a se concentrar justamente na região onde os materiais se encontram. É um fenômeno conhecido em engenharia como fadiga por carregamento cíclico. Pense em um clipe de papel. Se você tentar quebrá-lo aplicando uma única força, provavelmente terá dificuldade. Mas basta dobrá-lo para um lado, depois para o outro, repetindo esse movimento várias vezes, e em pouco tempo ele se rompe. Não porque a força aumentou, mas porque o material acumulou danos ao longo do tempo. Com o Titã acontecia algo semelhante, embora em uma escala infinitamente mais complexa. Cada mergulho submetia o casco a centenas de atmosferas de pressão. Cada retorno à superfície aliviava completamente essa carga. Essa alternância constante criava condições para o surgimento de microdanos praticamente impossíveis de enxergar durante uma inspeção comum. Isso não significa que o projeto estivesse condenado desde o início, mas significava que acompanhar a evolução desses danos era um dos maiores desafios técnicos do submersível. Hoje, investigações continuam analisando exatamente como esses processos contribuíram para o acidente, mas a literatura da engenharia já tratava esse tipo de comportamento como uma preocupação importante em estruturas submetidas a carregamentos repetitivos. O mais interessante é que esse fenômeno não acontece apenas em submarinos. Ele aparece em asas de aviões, turbinas eólicas, pontes metálicas e até em espaçonaves. Sempre que um material trabalha próximo dos seus limites, a fadiga passa a fazer parte do projeto. E existe uma outra característica que torna tudo ainda mais delicado. Nem toda falha cresce lentamente, algumas permanecem praticamente invisíveis durante muito tempo. Depois, ao atingir um valor crítico, elas evoluem de forma extremamente rápida. Na engenharia estrutural, isso é conhecido como instabilidade. É como empurrar lentamente uma lata de alumínio vazia. Durante alguns instantes, ela parece resistir normalmente, mas basta ultrapassar um pequeno limite para que toda a estrutura colapse quase de uma vez só. Esse comportamento ajuda a explicar por que certos acidentes parecem acontecer sem aviso. Na realidade, o aviso existia, ele apenas era microscópico demais para ser percebido facilmente.
Essa talvez seja a maior diferença entre a forma como imaginamos os materiais e a forma como eles realmente se comportam. Nós pensamos em resistência. Já a natureza trabalha com probabilidades, distribuição de tensões e evolução de defeitos ao longo do tempo. Foi essa compreensão que transformou a engenharia nas últimas décadas. Hoje, projetar uma estrutura não significa calcular a carga máxima que ela suporta. Significa prever como ela irá envelhecer, como ela vai responder a milhares de ciclos de uso e quais mecanismos impedirão que uma pequena falha se transforme em uma catástrofe. Curiosamente, essa mesma filosofia nasceu em grande parte do estudo de acidentes, como o Titanic e mais recentemente como o Titã. Eles lembram que a tecnologia evoluiu, mas as leis da física continuam exatamente as mesmas. E isso nos leva à última pergunta desse vídeo. Se conhecemos essas leis com tanta precisão, por que tragédias como essas continuam acontecendo? Depois de analisar o Titanic e o Titã sob a ótica da física, fica claro que essas duas tragédias não foram simplesmente histórias sobre um navio e um submersível. Elas são histórias sobre limites, e existe um limite que nenhum avanço tecnológico conseguiu eliminar: o da própria natureza. Quando olhamos para o Titanic, é tentador acreditar que tudo aconteceu por causa de uma sequência de decisões equivocadas. A velocidade elevada, os alertas de gelo, a quantidade insuficiente de botes, todos esses fatores realmente contribuíram para aumentar o número de vítimas. Mas eles não explicam sozinhos porque o navio afundou. Da mesma forma, seria simplista dizer que o Titã desapareceu apenas porque utilizava um casco diferente dos demais submersíveis. As investigações mostram um cenário muito mais complexo envolvendo escolhas de projeto, comportamento dos materiais e carregamentos repetitivos em um ambiente físico extremamente severo. Em ambos os casos, a tragédia aconteceu porque vários fatores independentes passaram a atuar ao mesmo tempo. E isso nos ensina uma das ideias mais importantes da engenharia moderna. Grandes acidentes quase nunca têm uma única causa. Eles surgem quando pequenas vulnerabilidades começam a se alinhar. Uma decisão aparentemente inofensiva, um detalhe de projeto, uma condição ambiental desfavorável, um componente que envelheceu um pouco além do esperado. Separadamente, nenhum desses fatores seria suficiente para provocar uma catástrofe. Juntos, podem transformar um sistema inteiro em algo extremamente vulnerável. É por isso que os engenheiros costumam dizer que segurança não significa eliminar completamente o risco. Significa impedir que pequenas falhas se transformem em grandes desastres. Essa forma de pensar mudou profundamente a engenharia ao longo do século XX. Hoje, aviões comerciais passam por inspeções constantes, mesmo quando parecem perfeitamente normais. Pontes metálicas são monitoradas durante décadas. Usinas nucleares trabalham com múltiplas camadas independentes de proteção. Submersíveis destinados a grandes profundidades seguem processos rigorosos de certificação. Tudo isso existe porque aprendemos muitas vezes da forma mais dolorosa possível que confiar apenas na resistência inicial de um material nunca é suficiente. É preciso compreender como ele envelhece, como responde ao uso contínuo e quais sinais indicam que está se aproximando do seu limite. No fundo, essa talvez seja a maior diferença entre a ciência e excesso de confiança. O excesso de confiança costuma perguntar: será que isso aguenta? A ciência faz outra pergunta: em quais condições isso deixa de aguentar? Pode parecer apenas uma mudança de perspectiva, mas foi exatamente essa mudança que tornou a engenharia moderna muito mais segura. Existe um outro aspecto interessante nessas duas histórias. Durante décadas, o Titanic simbolizou a arrogância humana diante da natureza. A famosa frase de que seria inafundável acabou se tornando um dos maiores exemplos de excesso de confiança tecnológica da história. Mais de 100 anos depois, muitos enxergaram o acidente com o Titã como uma repetição desse mesmo padrão. Embora os contextos fossem completamente diferentes, ambos mostram como decisões técnicas precisam caminhar lado a lado com prudência, validação independente e respeito aos limites conhecidos da engenharia. A natureza não muda suas regras porque desenvolvemos computadores mais rápidos. Ela não reduz a pressão no fundo do oceano porque construímos materiais mais sofisticados. Ela simplesmente continua obedecendo às mesmas leis que governam o universo há bilhões de anos. E talvez seja justamente isso que torna a ciência tão fascinante.
Cada avanço tecnológico representa uma vitória extraordinária do conhecimento humano, mas cada conquista também nos lembra que compreender uma lei da física não significa derrotá-la. Significa aprender a trabalhar com ela. O Titanic continua repousando silenciosamente no fundo do Atlântico. O Titã tornou-se parte dessa mesma paisagem submarina. Separados por mais de um século, eles permanecem ligados por uma única história. A história de como duas das tecnologias mais impressionantes das suas épocas encontraram exatamente o mesmo adversário. Não um iceberg nem a profundidade, mas um conjunto de leis naturais que nunca negociam. A física não pune, não recompensa, não faz exceções. Ela apenas funciona. E talvez seja a maior lição deixada por essas duas tragédias. Quanto mais aprendemos sobre o universo, menos percebemos a ciência como um instrumento para dominar a natureza. E mais entendemos que ela é a linguagem que nos permite conviver com ela de forma segura. E é essa a diferença que separa uma grande descoberta de uma grande tragédia. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que o Titanic e o Titã contam uma história muito maior do que a maioria dos documentários costuma mostrar. Eles revelam porque, por trás de toda grande obra de engenharia, existe uma negociação constante com as leis da física. E nessa negociação, não importa o quanto a tecnologia avance, a última palavra sempre será da natureza. Se você gosta desse tipo de conteúdo que vai além da superfície das notícias e busca explicar a ciência por trás dos acontecimentos, já deixa o like, se inscreve aqui no Matematizei. Isso ajuda o nosso canal a continuar produzindo vídeos com pesquisa, referências confiáveis e explicações acessíveis para todos. E se você quiser e puder apoiar o nosso canal, você também pode entrar para o nosso clube de membros. Também existem outras formas de apoiar nosso canal. Tem a nossa chave Pix aqui do ladinho. Assim você ajuda a gente diretamente. E também apoiando os nossos patrocinadores. Entra lá na Vero Cafés, dá uma olhadinha, vê se algum dos planos te agrada. Faz um plano de café, tá bom? Também quero agradecer ao clube de membros aqui do canal. Graças a vocês, conseguimos desenvolver esses conteúdos por aqui. Gente, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.